Você já parou para pensar em quantas vezes já ouviu a palavra não? Não há vagas, não é possível, não vai dar certo. Esses são alguns dos inúmeros exemplos de situações em que ouvimos um não. Situações que desanimam, entristecem, frustram. Mas chegou a hora de mudar esse cenário. Existe uma direção que te leva ao sim. O sim para a sua vitória. O sim para a mudança em sua vida. O sim para o seu sucesso. E essa direção você irá receber a partir de agora. E acredite, é possível sim ter uma vida de paz e prosperidade. Pois é, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. E quantas vezes você já recebeu um não na vida, né? Você acabou de acompanhar a esse respeito. O programa está no ar para mostrar a você que os nãos da vida Deus pode transformar em sim. Sim, este sim que você há tanto tempo busca está em Deus. Ele dá o sim para as suas promessas. E se você se voltar para Ele, fizer uma aliança com Ele, Ele muda esta situação. Bem, nossa central de atendimento espiritual, inclusive, está à sua disposição. Você já vê aí na sua tela os números. O telefone é o 48 3216 6162, o WhatsApp 11 3573 3500, embora é nacional esse WhatsApp, mas você que está aqui em Santa Catarina, Florianópolis, nós recebemos aqui e te respondemos. E você pode também interagir pela plataforma na internet, que é o pastoronline.com. Você vê a nossa equipe aí pronta para lhe atender e lhe orientar à luz da palavra de Deus, tá certo? Muitas são as pessoas que hoje vivem o drama das dívidas devido se tornarem compradores compulsivos. Veja só. Por que é tão difícil administrar o próprio dinheiro? Uma pergunta boa. Pode parecer engraçado, mas a questão é complexa. Cerca de 6 milhões de brasileiros são compradores compulsivos. Isso representa um grande perigo para as finanças. Afinal, por que gastamos de uma maneira desenfreada? O Brasil é um país consumista, um país capitalista. Então ele pega os dois e faz uma grande salada. As pessoas que não sabem esperar, as pessoas que não têm a paciência, ela está muito mais pela necessidade de querer para ontem, rápido. O imediatismo é um dos grandes destruidores de sonhos. Falta de habilidade com o dinheiro. Problema que a Sônia conhece bem. Ela se tornou uma consumidora compulsiva por roupas e sapatos. Aquela coisa boa de estar comprando e quando enche a sacola, que eu olho que sai da loja, aquele monte de sacola na mão, é um prazer imenso. Chego em casa radiante. Mas quando chegava em casa, Sônia tinha consciência do quanto algumas compras eram desnecessárias. Esse também comprei, mas não usei. Eu acho que eu não vou andar legal com ele. Então comprei pra gastar mesmo. O dinheiro mal administrado levou ao caos financeiro. Sônia perdeu crédito e ficou com o nome sujo. Hoje ela não consegue realizar grandes projetos. Acho que viro uma escrava, porque se depender de mim para me comprar algo grande aqui para casa ou fazer alguma coisa aqui em casa, eu não consigo. Você também precisa de disciplina na sua vida financeira. Então, como está a sua vida? Você também se tornou uma pessoa como esta, um comprador compulsivo? Você é aquela pessoa que perdeu as rédeas da sua vida econômica? Você vai acompanhar agora a entrevista que a repórter Sidney realizou com a nora. Entre outras coisas, devido à depressão e outros problemas da alma, emocionais e espirituais, ela se tornou uma compradora compulsiva. E isso acarretou outros sérios problemas. Mas, quando ela veio ao Congresso da Prosperidade com Deus, às segundas-feiras na Universal, ela entendeu o que tinha que fazer, o que tinha que mudar, se aliou a Deus, tudo mudou. Vamos acompanhar. Olá para você que acompanha o nosso programa. Hoje você vai conhecer a história da Nora. Ela vivia uma vida estável até ser vítima de uma depressão e a vida dela virou de ponta cabeça. Olá, Nora, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que foi essa fase. A minha vida, antes eu sofria com depressão, porque eu possuía patrimônios, assim, eu tinha uma vida
que aparentemente era uma vida estável. Eu morava muito bem, eu tinha carro do ano, eu tinha um cargo, né, que supria as minhas despesas. E um dos motivos que eu adquiri a depressão foi esse, porque eu acabei perdendo, né, essas coisas e entrei num regime de afastar das minhas atividades, né, e ser beneficiada pelo órgão federal, né, afastado por incapacidade. E isso foi aumentando os problemas, eu tomava bastante medicações, eu tinha essas despesas, eu tinha compulsão, né, de compras para poder suprir essa questão desse vazio da depressão. Isso gerou um descontrole total. Eu tinha dívidas no cartão de crédito, eu tinha dívidas com pessoas que tentavam me ajudar e nada supria. Era uma vida totalmente desregrada, né, e infeliz, porque eu não tinha paz, eu não conseguia dormir por tantas dívidas e isso aumentava o consumo das medicações. Nessa fase, qual foi o momento mais desesperador? Foi quando eu me vi com muitas dívidas, cartão de crédito, era juros em cima de juros, pessoas me cobrando. Eu não via saída, eu buscava uma saída. O que eu recebia já não dava para pagar nada, era como se eu não recebesse nada, porque eu não sabia nem o que pagar, porque nada acessava. E eu cheguei nesse período, né, a sair de casa, fui morar de favor, porque eu não tinha condições de pagar as minhas dívidas, né, e passei esse período de muito sofrimento, porque todas as portas se fechavam para mim. Eu buscava emprego, eu buscava ser autônoma, ser vendedora, uma vez que eu tenho graduação, mas eu não conseguia, era tudo fechado. E esse foi um momento desesperador. E como foi que você conseguiu mudar essa situação? Eu consegui mudar essa situação através de um convite de uma amiga para ir na Igreja Universal, na Prosperidade com Deus. E quando eu cheguei, que eu vi as pessoas recebendo direção, de ânimo, de força, para correr atrás, dizendo que nada estava perdido se a gente obedecesse, colocasse em prática. E isso me deu uma esperança muito grande. E eu comecei a participar. Todas as segundas-feiras eu não perdia, não perco na realidade, essa reunião, porque ela fez toda uma diferença na minha vida, né? Eu mudei muito em todos os sentidos. E depois do pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Depois que eu fiz a aliança com Deus, eu me libertei, né, do problema de saúde que eu tinha, que foi a primeira conquista. Depois eu consegui liquidar as dívidas, portas se abriram. Hoje eu sou uma profissional diferente daquilo que eu falo, daquilo que eu fazia antes. Eu trabalho numa empresa hoje de energia solar. Eu pensava anteriormente em ter um salário. Hoje eu tenho clientes que me proporcionam vários salários. Mudei essa situação totalmente. Eu moro numa casa confortável. Eu tenho um carro que antes eu precisei locar carros, hoje eu não preciso mais. Graças a Deus, eu tenho hoje uma vida equilibrada, porque a minha maior conquista foi a paz, porque quem deve não tem paz, não tem sono, e tudo isso foi cessado, porque eu recebi o maior presente da minha vida, tentando conquistar coisas, obedecendo a Deus, me veio o maior presente, que foi o Espírito Santo na minha vida. Então hoje eu sou direcionada por Ele. Hoje eu atribuo tudo que eu tenho por conta da aliança que eu tenho com Deus e com Ele. E as demais coisas são consequências. Então, na busca de ter, eu acabei tendo o bem mais valioso, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Nora, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço. Assim como a vida da Nora foi transformada, a sua também pode ser, independentemente da situação. Então, participe da reunião da prosperidade e faça um pacto com Deus.
voltamos ao estúdio com o senhor. Obrigado, repórter Sidney, obrigado, Nora. Que mudança! Você vê o que Deus pode fazer. Nessa próxima segunda-feira agora, eu quero convocar a você a estar conosco para você firmar um pacto com Deus. Não é mudança de religião, não é ter uma nova igreja, nada disso. É você conhecer ao Deus vivo que pode mudar a história da sua vida. 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas e juntos nós vamos estar às 19h30 neste local. Templo maior, entrada e estacionamento gratuitos, período da noite com escola bíblica infantil gratuita também para suas crianças. E você pode participar em todas as Universal. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Entenda, meu amigo e minha amiga, as batalhas que você tem travado no campo material, elas têm uma raiz. A raiz está no campo espiritual. Quantos vivem em situação de miséria? Dívidas, falência, desânimo. Literalmente, são muitos os que não dormem. Mas esse estado de vida não é uma condição, vai além do visível. É espiritual, algo que afeta toda a vida, inclusive a financeira. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para quem vive subjugado ao espírito da miséria e à amarração, a batalha travada dentro da mente, o ataque, é melhor do que a defesa. Porque a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito causador do fracasso financeiro. Segunda-feira, venha combater o espírito da miséria e tomar posse das promessas de Deus. Pegue um papel, anote as lutas, as batalhas que você tem enfrentado na sua vida profissional, econômica, na sua empresa, no seu emprego e traga diante de Deus para um grande clamor que vamos fazer nessa segunda-feira, tá certo? E se você ainda não tem esta aliança, a aliança do pacto com Deus do ano de 2025, gratuitamente você receberá. Ela vem gravado em hebraico, aliança com Deus. Você vê aí então essa inscrição aí, realmente é a frase aliança com Deus, é um anel em cor ouro branco, gratuitamente você receberá e certamente, obedecendo a palavra de Deus, Deus mudará a sua vida. Esta aliança é apenas um sinal, um símbolo, para que você lembre do seu empenho, da sua fé na palavra de Deus, obediência a Ele, e Ele então se manifestando na sua vida, cumprindo a palavra dEle. O texto sagrado diz, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. É isso que vai acontecer e com certeza Deus, Ele vai abrir os seus caminhos, te inspirar, te dar ideias, você vai sair dessa situação. Conversei com o seu Alcides há pouco tempo atrás, aqui no altar da catedral. Veja o que Deus tem feito ao longo dos anos na vida dele, devido ao pacto com Deus. Seu Alcides, sua vida antes do pacto, sua vida depois do pacto com Deus. Então, pastor, quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 empresas, perdi as 2 empresas, cheguei desempregado, morando num porão, a zero. Não tinha dinheiro para combustível, não tinha dinheiro para transporte. Foi assim que eu cheguei. E através do pacto com Deus, levar as coisas a sério, pegar o que se prega aqui e colocar na prática lá fora, às vezes é complicado, é difícil, mas a gente tem que perseverar. E assim veio mudando, veio transformando a nossa vida. E hoje, graças a Deus, as 2 empresas que a gente tinha, que elas ficaram para trás. Mas a gente conseguiu uma outra, que ela vem há muitos anos já trabalhando no mesmo setor, e Deus nunca deixou faltar trabalho. E a gente veio prosperando, veio crescendo gradativamente. Veio um propósito, a gente faz, veio um impacto, a gente faz, veio mais uma campanha, a gente faz, sem aquela ansiedade de ter as coisas. A gente tem um sonho, a gente tem um projeto, e gradativamente Deus ele vem suprindo para a gente chegar ali. Qual o ramo de atividade da empresa? Eu trabalho com eletricidade. Eletricidade? Sim, senhor. E Deus tem enviado clientes, trabalho, não falta? Eu tenho clientes que já têm há mais de 35 anos, o mesmo cliente, a mesma empresa, e tem muito trabalho mesmo. E graças a Deus,
Daquele porão que a gente morava, hoje a gente tem um prédio com 5 apartamentos. Estamos construindo mais 2 casas para vender. Minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu. E graças a Deus tudo vem prosperando. Quer dizer, passo a passo, Deus vem dando crescimento. Passo a passo. Paulatinamente. Paulatinamente. Mas ele honra. Honra. É uma escadinha. A gente não pode querer fazer na força do braço. Tem que ser na direção de Deus. E quando ele dá a direção, às vezes a gente pensa assim, mas essa direção não tenho condições hoje de começar. Começa devagarinho, porque ali ele vai dando a direção, a gente vai iniciando e ele vai aparecendo como se não... Aquilo não tem nada. Nos olhos humanos não tem nada. Mas aquilo vai crescendo, gradativamente ele vai crescendo. E cada direção que ele vai dando, vai abrindo um horizonte para a gente. Que aquilo vai dar certo, e se ele colocar outro projeto no coração da gente, vai dar certo também. É assim que a gente tem sido abençoado. E eu pergunto para o senhor, seu Alcides, qual a maior riqueza do senhor? Aí é muito diferente. Porque a maior riqueza, pastor, é o Espírito Santo. A maior riqueza, a pessoa ela pode ter tudo, dinheiro, posse, ter viagem, ter bens, ter carro de luxo, mas sem o Espírito Santo ela não tem prosperidade. Ela tem bens, ela tem material. Porque o Espírito Santo, ele todos os dias, ele vem até a gente, ele sustenta a gente, ele dá a direção para a gente, ele fortalece a gente nas dificuldades e a gente não para. A gente tem paz, mesmo nas lutas, a gente coloca a cabeça no travesseiro, dorme. No dia seguinte, tem uma direção e vem a palavra dele. Eu sempre me apeguei numa palavra e isso eu não mudo. Não mudei desde o dia que eu ouvi essa palavra. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ponto. E as demais coisas são acrescentadas. Então, eu não tenho essa preocupação de querer mais e mais, não. Porque esse buscar a Deus, então é minha obrigação buscar. As demais coisas são acrescentadas é por aquilo que eu sou com Deus. Então, ele vem acrescentando. Até aquilo que a gente não pediu, graças a Deus, Deus hoje tem dado. Tem dado. Amém. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. O seu Alcides hoje está com seus caminhos abertos, a vida mudada. Tanto no seu interior tem paz, tem a presença de Deus, sua família, casamento e a vida material. Você vê que hoje está estabelecido, tem as suas lutas, mas em aliança com Deus ele vence. Segunda-feira agora, vamos levantar um clamor. Se organize, se programe. Estou aqui para te falar, estamos falando com uma certa antecedência da próxima segunda, mas já se programe para estar conosco. Na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, e em todas as Universal, em todo o estado, tá certo? Você é o nosso convidado para essa próxima segunda-feira. Vamos agora acompanhar alguns de muitos outros testemunhos que têm acontecido todas as segundas-feiras. Seu nome? Boa noite, Adriana. E a Vitória, Adriana? Ô bispo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei toda derrotada, né? Não tinha profissão, Deus me deu profissão. Quando eu cheguei, eu não tinha casa para morar. Na realidade, eu tinha uma casa. Aí um familiar meu, vende a casa e a gente vai montar uma sociedade. No final, fui morar com essa pessoa e depois de um tempo ela mandou eu embora. Olha só. Fiquei sem casa. E sem a sociedade. E sem nada. Chegou aqui nessa situação. Nessa situação. Depois que veio para o Congresso, o que Deus já acrescentou na sua vida? Deus acrescentou a profissão, né? Eu sou cuidadora, sou Uber também. E nesse meio tempo ali de pegar carro para alugar, eu peguei 3 carros para alugar e as pessoas, eu queria fazer a coisa certa com eles, pagava adiantado, tudo certinho, né? E a pessoa me enrolava. Sempre ficava com dinheiro de volta do calção. O que aconteceu? E daí, nesses 40 dias que teve, eu falei para Deus, eu não quero mais depender dos outros. Eu não peguei mais carro, vim a pé para a igreja debaixo de chuva e fiz os 40 dias certinho, do primeiro ao 40 dias. Tudo quando manda figurino. Aí eu fui naquela determinação, eu vou para comprar esse carro. E eu vou para comprar. E Deus já tinha colocado dentro de mim que o carro era meu. Eu já estava com a promessa dentro de mim. Comprou o carro?
Comprei o carro. Já tomou posse? Já tomei posse. A Cadê? chave A chave está ali. Valeu a pena? Valeu a pena. Vale a pena perseverar no Congresso? Vale a pena. Deus sempre prospera. Prospera. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Seu nome? Adriana. Qual foi a vitória que fez aliança com Deus? Como é que era antes, como é que está agora? Então, eu cheguei na igreja, assim, em 3 meses, eu perdi tudo. Perdi padaria, eu perdi uma escola EAD com 200 cursos e perdi autocomércio. E a minha dívida chegou a 476 mil. Como é que ficou a sua cabeça nessa época? Então, eu estava presa dentro de casa, porque eu não podia sair no portão. A agiota entrou na minha casa, levou minhas televisões, perdi um carro, Escort, levou o Escort, tudo como garantia de que eu fosse pagar a dívida. Então, assim, eu vivia presa, porque eu tinha medo de atender o telefone, eu tinha medo de ir no portão. Então... Foi o dia mais humilhante para você? Ai, quando levaram as televisões. Tem filhos? Casa. Tem 2. E assim, a pessoa chegar na tua casa e falar, o que aconteceu com a televisão? E aí eu não tinha mais crédito, não tinha mais cartão de crédito, banco, não tinha mais nada, nada. Só cheques voltando, um monte de cheques. Em 3 meses, tudo isso aconteceu. O que Deus fez depois que você firmou aliança com Ele? Como é que está a sua situação hoje? Então, aí depois da aliança com Deus, aí tudo mudou. Aqui eu fui aprendendo como negociar dívidas. Teve um dia que o Senhor chamou na frente, só você que sua dívida era acima de 100 mil. E naquele dia o Senhor falou assim, olha, vocês são vitoriosos, porque se a sua dívida é grande, porque você tem capacidade. E aquilo abriu os meus olhos. Eu falei, não, se eu cheguei a esse ponto, porque realmente eu sou uma pessoa de garra, né? E eu falei, não, eu vou para cima. E aí eu fiz uma aliança com Deus, busquei o Espírito Santo, que eu acho que foi a vitória maior, porque é Ele que foi me dando a direção para sair de tudo isso. E aí hoje eu já tenho meus carros de volta, eu restituí tudo, tenho a minha casa. Estou construindo outra, tenho casas alugadas. Então, assim, hoje, tudo que meus filhos precisam, eles se formaram na escola particular, estão na faculdade. Então, assim, uma vida hoje regalada. Colocou tudo em ordem, trabalha com o que hoje? Sim. Eu faço gestão de negócios. Vou cuidando das empresas, ajudo os meus filhos, estão com empresas nos Estados Unidos. Tenho meu esposo que trabalha numa multinacional, é gerente lá. Então, está tudo prosperando. Quem diria, hein? Quem diria? Eu cheguei desacreditada. Eu não enxergava que eu iria conseguir sair dessa dívida. Deus é grande. Deus abençoe. Todo ser humano carrega consigo uma queixa. Alguns, movidos pela fraqueza humana, murmuram e reclamam, vendo assim os problemas piorarem a cada dia que passa. Outros, todavia, agem pela fé e levam as suas petições àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Nesta segunda-feira, venha apresentar as suas causas ao único capaz de te fazer vencer todos os problemas, na maior palestra de prosperidade do mundo. Portanto, lhe aguardo neste local sagrado, o Templo Maior em Florianópolis, o santuário preparado para você buscar a Deus, a Catedral da Fé, aqui, Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Entrada e estacionamento gratuitos, você é muito bem-vindo e você com certeza vai receber a direção de Deus nessa segunda-feira para reescrever a história da sua vida. E esse segundo semestre há de ser muito melhor do que tem sido até então, se você se aliar a Deus. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Mauro Ramos, 1310, 6 horários de Congresso da Prosperidade nessa próxima segunda. Para mais endereços, universal.org/localizar, tá bom? E eu gostaria também de deixar um convite para você. Todos os domingos nós temos a concentração de fé em milagres, horário principal das 9h30 da manhã. Ministração da cura divina, traga de casa uma garrafinha com água para ser consagrada, a ministração da libertação espiritual, a oração pelos casais, clamor pelas famílias e o momento principal da palavra de Deus, busca o Espírito Santo. Enfim, uma reunião que realmente vai atender todas as suas necessidades, desde o seu interior, quanto à família, casamento, saúde. Domingo agora, 9h30 da manhã, você é o nosso convidado, todo especial, como nos demais horários,
também na Catedral, em todas as Universal, tá bom? Deus abençoe a você, a sua família e até lá.